Em novembro de 1944, o cabo William E. Lawson estava numa trincheira enlameada em Peleliu quando recebeu a notícia que mudaria tudo. Seu irmão mais novo, James, havia sido morto por um atirador de elite japonês em Saipan. Mas o sistema militar tinha um problema crítico. Os rifles padronizados da infantaria não conseguiam alcançar os atiradores inimigos escondidos nas copas das árvores. Lawson fez algo que violava todas as regulamentações do Corpo de Fuzileiros Navais. O que aconteceu nas semanas seguintes mudaria completamente a doutrina de contra-atiradores no Pacífico. A morte de James não foi rápida. Ele sangrou durante 43 minutos, enquanto seus companheiros de pelotão tentavam localizá-lo no matagal denso. O atirador japonês havia disparado de uma posição elevada, a quase 400 metros de distância. Uma distância impossível para os rifles M1 Garand, que a infantaria carregava. Quando finalmente encontraram James, seus olhos ainda estavam abertos, fixos no dossel da selva de onde o tiro havia vindo. O médico disse a William que James passou seus últimos minutos conscientes, olhando para o lugar de onde havia sido abatido, sabendo que ninguém poderia revidar. William Lawson não era um atirador de elite treinado. Ele era um operador de rádio, mas cresceu caçando veados nas montanhas da Virgínia Ocidental com seu pai e James. Eles não tinham dinheiro para rifles caros. Usavam uma velha Winchester de ferrolho que o avô havia comprado por catálogo nos anos 1920. William conhecia aquele rifle melhor do que conhecia qualquer equipamento militar. E ele sabia exatamente o que precisava fazer. Nas ilhas do Pacífico, entre 1943 e 1945, os atiradores de elite japoneses haviam se tornado a ameaça mais psicologicamente devastadora para as tropas americanas. Eles não caçavam apenas alvos de alto valor. Caçavam qualquer um: médicos, operadores de rádio, cozinheiros. A estratégia era simples e brutal: criar um medo constante e paralisante. Ninguém estava seguro. Um soldado poderia estar comendo ração em sua trincheira e, no segundo seguinte, ter a parte de trás do crânio arrancada por uma bala vinda de uma palmeira a 300 metros de distância. O problema tático era frustrante. Os rifles de infantaria padrão americanos eram excelentes para combate de média distância, mas completamente inadequados para duelos de precisão a longa distância. Os atiradores japoneses usavam rifles Arisaka tipo 97 com miras telescópicas, disparando de posições cuidadosamente preparadas nas copas das árvores. Eles tinham alcance, precisão e, mais importante, paciência. Podiam ficar imóveis por horas, esperando o momento perfeito. E quando disparavam, geralmente era um tiro, uma morte. A resposta oficial do comando americano era enviar equipes de supressão com metralhadoras para saturar as áreas suspeitas com fogo automático. Era ineficiente, desperdiçava munição valiosa e raramente funcionava. Os atiradores japoneses simplesmente mudavam de posição e continuavam caçando. William Lawson sabia que havia apenas uma solução real: caçar os caçadores, um por um, com o mesmo método frio e calculado que eles usavam. 3 dias após receber a notícia sobre James, Lawson escreveu uma carta para sua mãe em Huntington. Ele não mencionou a morte do irmão. Em vez disso, pediu que ela fosse até o sótão, encontrasse o velho rifle Winchester do avô e o enviasse para ele no Pacífico. Ele inventou uma história sobre querer caçar javalis selvagens durante o tempo livre. Sua mãe, que não sabia que James estava morto, achou a solicitação estranha, mas obedeceu. 6 semanas depois, em janeiro de 1945, um pacote marrom chegou para o cabo Lawson. Quando ele abriu a caixa na frente de sua unidade, as risadas começaram imediatamente. O rifle Winchester modelo 1895 parecia uma relíquia de museu ao lado dos M1 Garands reluzentes e bem lubrificados. O acabamento estava desgastado. A coronha tinha arranhões profundos de décadas de uso. Pior ainda, a mira de ferro estava ligeiramente torta, resultado de uma queda que o avô de William havia sofrido em 1932. Tecnicamente, o rifle estava quebrado. Ninguém em sã consciência
usaria uma arma com mira desalinhada para tiro de precisão. O sargento Douglas McKinney, líder do pelotão de Lawson, segurou o rifle e balançou a cabeça. Lawson, isso aqui é lixo. Você não vai acertar nada além do próprio pé com essa porcaria. Outros soldados fizeram piadas sobre William estar planejando atacar os japoneses com uma antiguidade de museu. Um cabo chamado Peters sugeriu que Lawson deveria usar o rifle como taco de beisebol, porque certamente seria mais útil dessa forma. Mas William Lawson não se importava com as risadas. Ele conhecia aquele rifle, conhecia a curvatura exata da coronha que se encaixava no seu ombro. Conhecia a pressão precisa necessária no gatilho antes do disparo. Conhecia o recuo, o som, até o cheiro da pólvora queimada daquela arma específica. E mais importante, ele havia aprendido a compensar a mira torta. Desde os 13 anos de idade, William ajustava sua pontaria 3 graus para a esquerda sempre que usava aquele rifle. Era automático, instintivo, parte da memória muscular desenvolvida ao longo de centenas de caçadas com James nas montanhas. Havia outro detalhe que ninguém na unidade entendia. A Winchester 1895 disparava munição. 30-40 Krag, um cartucho mais antigo, mas com balística superior para tiro de longa distância em comparação com o 30-06 do M1 Garand. O projétil tinha uma trajetória mais plana e mantinha velocidade melhor a distâncias superiores a 300 metros. Lawson havia trazido 120 cartuchos, que sua mãe encontrou armazenados no sótão. Munição de antes da guerra, fabricação de qualidade superior. Durante as 2 semanas seguintes, Lawson passou cada minuto livre praticando. Não no campo de tiro oficial, onde seria ridicularizado abertamente, mas numa clareira isolada perto da costa norte de Peleliu. Ele instalou alvos improvisados a 200, 300 e 400 metros. Latas de ração, capacetes japoneses danificados, pedaços de madeira marcados com carvão. E ele atirou. Repetidamente, metodicamente, calculando o vento, a umidade, a distância, ajustando para a mira torta, gravando cada variável na memória. No 10º dia de prática, algo extraordinário aconteceu. O capitão Robert Hendricks, oficial de reconhecimento da companhia, estava observando de longe com binóculos. Ele viu Lawson acertar 9 de 10 alvos a 350 metros, uma distância onde até atiradores de elite treinados lutavam para manter precisão consistente. Hendricks desceu até a clareira e pediu para examinar o rifle. Quando viu a mira torta, ficou genuinamente confuso. Como diabos você está acertando alguma coisa com essa mira desalinhada? Lawson explicou a compensação. 3 graus para a esquerda. Sempre. Automático. Hendricks ficou em silêncio por um longo momento, depois disse algo que mudaria tudo. Lawson, temos um problema sério com atiradores de elite japonês na Zona Norte. Já perdemos 17 homens em 3 semanas. Se você pode realmente usar essa coisa, eu tenho um trabalho para você. Naquela noite, Lawson limpou o rifle Winchester pela 10ª vez. Ele sentou em sua trincheira, segurando a arma que havia caçado com James desde a infância. O metal frio, o peso familiar. Ele pensou no irmão sangrando no matagal de Saipan, olhando para o dossel da selva, sabendo que ninguém poderia alcançar o atirador que o havia matado. Lawson fez uma promessa silenciosa. Cada atirador japonês que ele abatesse seria por James. Cada tiro seria justiça atrasada. Ao amanhecer, Lawson se reuniu com o capitão Hendricks e 2 batedores. Eles tinham informações de inteligência sobre uma área de atividade concentrada de atiradores de elite a nordeste do perímetro. Pelo menos 3, possivelmente 5 atiradores, operando num raio de 800 metros. Hendricks foi direto. Lawson, eu não posso oficialmente autorizar isso. Você não é um atirador de elite treinado. Esse rifle não é equipamento padronizado. Se algo der errado, isso cai sobre mim e sobre você. Mas se você conseguir eliminar esses filhos da mãe, eu garanto que você terá cobertura. Lawson apenas assentiu. Ele verificou o rifle uma última vez. Carregou 5 cartuchos, 30-40 Krag no magazine. Ajustou a mochila com munição extra, binóculos capturados dos japoneses e provisões para 2 dias.
Os batedores o levariam até a linha de frente, mas depois disso ele estaria sozinho, caçando, exatamente como os atiradores japoneses faziam, mas com uma diferença fundamental. William Lawson conhecia aquele rifle quebrado melhor do que conhecia a si mesmo. Às 6 da manhã eles partiram. A selva engoliu o pequeno grupo em minutos. O ar estava denso, úmido, sufocante. Lawson sentia o peso do rifle Winchester contra o ombro. Não era apenas uma arma. Era a conexão com James, com as montanhas da Virgínia Ocidental, com cada caçada que fizeram juntos. E agora, enquanto avançava pela selva hostil de Peleliu, Lawson sabia exatamente o que estava caçando. Após 6 horas de movimento cauteloso, os batedores pararam. Um deles apontou para uma elevação coberta de vegetação densa a 400 metros ao norte. Ali, ele sussurrou. 3 de nossos homens foram mortos naquela área ontem. O atirador está em algum lugar naquelas árvores. Lawson pegou os binóculos e estudou o terreno. Ele viu o que procurava. Uma posição elevada natural com visão clara das trilhas que as patrulhas americanas usavam. Perfeito para um atirador. Mas havia um problema. Para ter uma linha de tiro limpa, Lawson precisaria se posicionar numa área exposta. Se o atirador japonês o visse primeiro, ele estaria morto. Era exatamente o tipo de situação que havia matado James. Um duelo de paciência e precisão, onde o primeiro erro seria o último. Lawson verificou o rifle mais uma vez. A mira torta, a coronha arranhada, o metal desgastado. Todos ao seu redor haviam chamado aquele rifle de inútil. Quebrado, uma piada. Lawson se posicionou atrás de uma palmeira caída, estabelecendo seu ponto de tiro. Ele tinha visão parcial da elevação suspeita. Agora começava a parte mais difícil. Esperar. Os atiradores japoneses eram mestres da paciência. Podiam ficar completamente imóveis por horas, esperando que o inimigo cometesse um erro. Lawson sabia que precisaria ser ainda mais paciente, mais disciplinado, mais mortal. Ele ajustou a posição, garantindo que o cano do rifle estivesse sombreado para evitar reflexos que pudessem denunciar sua localização. Controlou a respiração, diminuiu os batimentos cardíacos e esperou. Nas montanhas da Virgínia Ocidental, seu pai sempre dizia: a caça não é sobre atirar, é sobre esperar o momento certo. Lawson havia aprendido essa lição caçando veados com James. Agora a aplicaria contra o homem que matou seu irmão, ou pelo menos homens exatamente como ele. Às 4 horas da tarde, Lawson viu o primeiro movimento, sutil, quase imperceptível. Um galho balançou levemente numa palmeira a 370 metros de distância. Não havia vento suficiente para causar aquele movimento. Lawson focou os binóculos. Demorou 3 minutos, mas ele finalmente viu. Uma forma humana parcialmente camuflada, amarrada ao tronco da árvore, numa posição elevada. O atirador japonês. Lawson baixou os binóculos lentamente. Posicionou o rifle Winchester. Olhou através da mira de ferro torta. Compensação. 3 graus para a esquerda. Distância. 370 metros. Vento. Leve brisa sudeste. Umidade. Alta. Ele fez os cálculos que havia praticado centenas de vezes. Controlou a respiração. O mundo ao redor desapareceu. Existia apenas o alvo, o rifle e o espaço entre eles. A cabeça do primeiro atirador japonês aparece por apenas 3 segundos. 3 segundos de exposição através de uma abertura que não passa de 20 centímetros. Lawson não respira. O dedo já está posicionado. A pressão é gradual, constante, imperceptível. O disparo rompe o silêncio. O corpo desaparece da posição. Silêncio absoluto por 30 segundos. Nenhum movimento. Nenhuma retaliação. Então, vozes confusas em japonês. Gritos. Movimento frenético na trincheira inimiga. O primeiro nome é riscado da lista mental de Lawson. Ele não celebra. Simplesmente registra o ajuste necessário na mira, compensando a deformação do cano, anota mentalmente a trajetória corrigida e começa a procurar o segundo. O rifle que todos disseram ser inútil acabou de provar o contrário. Mas Lawson sabe que um único disparo certeiro pode ser sorte. 2
já começam a formar um padrão. E padrões constroem reputações. 20 minutos depois, ele identifica o segundo atirador. Posicionado 400 metros à esquerda, protegido por sacos de areia dispostos com precisão militar impecável. O problema é a exposição. Para atingir aquele alvo, Lawson precisa se mover. E movimento significa risco. Ele espera, observa, estuda os padrões de patrulha, identifica uma janela de 12 segundos entre as verificações perimétricas, move-se em 8, reposiciona, estabiliza, alinha. O segundo atirador está verificando seu próprio setor de fogo, completamente alheio ao fato de que se tornou alvo. O disparo é ainda mais preciso que o primeiro. O corpo tomba para trás, invisível para qualquer observador casual, mas perfeitamente visível através da mira de Lawson. 2 em menos de 1 hora. À noite, de volta ao quartel, os murmúrios começam. Soldados que estavam próximos da posição de Lawson começam a conectar os pontos. 2 atiradores japoneses que aterrorizavam determinado setor simplesmente pararam de disparar. Foi aquele maluco com o rifle torto, alguém comenta. Impossível, outro responde. Aquele rifle nem devia funcionar. Mas funcionou, e no dia seguinte funcionaria novamente. O terceiro alvo é diferente, mais cauteloso. Move-se em intervalos irregulares, nunca expõe a mesma silhueta 2 vezes, muda de posição após cada disparo. Lawson passa 4 horas estudando-o. Anota mentalmente cada movimento, cada padrão, cada micro-hábito que o atirador pensa ser aleatório, mas não é, porque humanos não são aleatórios. Humanos são padrões disfarçados de caos. E Lawson identifica o padrão. O atirador japonês tem um tique. Após cada reposicionamento, ele faz uma varredura visual da esquerda para a direita. Sempre. E durante essa varredura, por uma fração de segundo, a cabeça permanece estática. É essa fração que Lawson aguarda. Quando ela chega, o disparo já está no ar. O terceiro nome é riscado mentalmente. 3 atiradores eliminados em 2 dias. Agora os oficiais começam a prestar atenção. Um capitão aproxima-se de Lawson, examina o rifle com expressão cética. É verdade que você está usando essa sucata? Sim, senhor. E está funcionando? Os japoneses que não estão mais atirando sugerem que sim. O capitão balança a cabeça incrédulo. Continue então. Autorização tácita. Reconhecimento implícito. O suficiente para Lawson continuar operando com autonomia. O quarto alvo é eliminado no dia seguinte. Um disparo através de vegetação densa, calculando refração de luz e desvio de trajetória causado por galhos intermediários. Matemática aplicada à letalidade. 4 em 3 dias. Agora não são apenas murmúrios. São conversas abertas. Soldados apontam para Lawson quando ele passa. Aquele é o cara, dizem. Mas enquanto a reputação cresce entre os americanos, algo mais perigoso está acontecendo no lado japonês. Os atiradores restantes percebem o padrão. Seus colegas estão morrendo, não por artilharia aleatória, não por fogo supressivo, por tiros únicos, precisos, calculados. Há um caçador entre eles, e esse caçador está usando uma arma que teoricamente nem deveria funcionar. O quinto alvo revela a mudança tática. Quando Lawson posiciona-se para o disparo habitual, algo está diferente. O atirador japonês não está seguindo os padrões anteriores. Está operando com consciência de ameaça. Move-se menos, expõe-se minimamente. Usa espelhos improvisados para verificar setores sem expor a cabeça. Adaptação sob pressão. Lawson sorri. Finalmente um desafio interessante. Ele muda de estratégia. Ao invés de aguardar exposição, ele cria a ilusão de oportunidade. Posiciona um capacete em uma posição levemente exposta, simulando descuido. O atirador japonês morde a isca. Reposiciona-se para o ângulo de tiro e, nesse movimento de 2 segundos, Lawson tem sua janela. O disparo é instantâneo. 5. Mas o custo foi maior. Lawson teve que expor-se por quase 4 segundos. Tempo suficiente para qualquer contra-sniper competente identificar sua posição. Ele reposiciona imediatamente. 30 metros à direita, camuflado sob vegetação nova.
3 minutos depois, sua posição anterior é bombardeada com morteiros. A mensagem é clara. Os japoneses sabem que há um caçador e estão caçando de volta. Os atiradores 6 e 7 são eliminados em um único dia, mas cada disparo requer níveis crescentes de elaboração tática. O sexto exige que Lawson se posicione em uma árvore, 15 metros acima do solo, angulação que nenhum contra-sniper esperaria. O sétimo requer disparo durante uma rajada de vento calculada, usando a distorção sonora para mascarar a origem do tiro. Cada vitória é mais difícil que a anterior, cada disparo mais arriscado. Mas o rifle continua funcionando. Contra todas as probabilidades, contra todas as expectativas, aquele cano deformado continua entregando precisão mortal. Lawson já descobriu o segredo. Não é apesar da deformação que o rifle funciona, é por causa dela. A curva específica do cano cria uma rotação de projétil ligeiramente modificada que, quando compensada corretamente, produz trajetórias imprevisíveis para qualquer observador externo. É um defeito transformado em vantagem tática, física aplicada à sobrevivência. O oitavo alvo é o mais difícil até agora. Um atirador veterano, posicionado em uma estrutura fortificada, operando com disciplina absoluta. Sem padrões, sem exposições desnecessárias, sem erros óbvios. Lawson passa 2 dias inteiros apenas observando. Não atira, não se move, apenas observa. E no terceiro dia identifica a falha. O atirador japonês tem um ritual. Cada manhã, exatamente às 6h20, ele verifica seu rifle. E durante essa verificação, por exatamente 5 segundos, a silhueta da cabeça fica exposta contra o horizonte nascente. 5 segundos. Uma única janela em 24 horas. Lawson aguarda. Às 6h19 da manhã seguinte, ele já está posicionado. Respiração controlada. Dedo no gatilho. Mira alinhada na trajetória prevista. 6h20. A silhueta aparece. O disparo é perfeito. 8 atiradores eliminados. Mas ao examinar a área através dos binóculos após a confirmação, Lawson identifica algo que faz seu sangue gelar. 3 posições adicionais. 3 atiradores que ele ainda não havia catalogado. E esses não são soldados comuns promovidos a snipers por necessidade tática. São posições construídas com sofisticação profissional, camuflagem de nível especialista, ângulos de tiro calculados com precisão de engenharia. Estes são os verdadeiros predadores. Os 8 anteriores eram apenas a linha de frente, competentes, mas convencionais. Estes 3 são diferentes, elite, treinados, letais. E agora que Lawson eliminou seus colegas, esses 3 sabem exatamente quem ele é, onde ele opera e como ele pensa. A caçada acabou de evoluir para um nível completamente novo, porque agora não é mais Lawson caçando atiradores japoneses sozinho. Agora são 4 predadores de nível elite, circulando uns aos outros, aguardando o erro mínimo que transformará o caçador em presa. E Lawson está segurando um rifle que todo mundo ainda acha que deveria ser sucata. A pergunta é, esse rifle quebrado será suficiente contra os melhores atiradores que o Império Japonês posicionou neste setor? A resposta está nos próximos 3 confrontos finais. Os 3 atiradores que restavam não eram soldados comuns tentando a sorte com um rifle de precisão. Eram os melhores. Os assassinos de elite que haviam sobrevivido semanas de combate intenso, que haviam aprendido com cada erro dos seus companheiros caídos. E agora eles sabiam exatamente quem era Lawson. Sabiam sobre o rifle estranho. Sabiam sobre os ângulos impossíveis. E estavam caçando ele com a mesma intensidade que ele os caçava. O comando começou a perceber algo extraordinário estava acontecendo. 8 atiradores inimigos confirmadamente mortos por um único marine com um rifle que eles próprios haviam ridicularizado. As baixas do batalhão haviam caído drasticamente. Posições que eram mortais para atravessar de repente se tornaram seguras. E todos os relatórios apontavam para o mesmo nome: William Lawson, o cara com o rifle de pedido pelo correio. Mas Lawson não estava pensando em reconhecimento. Estava pensando em 3 alvos que restavam. 3 homens que representavam o desafio final. A prova definitiva de que ele não tinha tido sorte.
de que o sistema que ele havia criado, a técnica que havia desenvolvido, o rifle que todos desprezavam, eram realmente superiores. O nono alvo apareceu de uma forma que Lawson jamais esperava. Não em uma árvore, não em uma estrutura elevada, mas enterrado. O atirador havia criado uma posição semi-subterrânea com apenas uma pequena abertura, quase impossível de detectar. Era brilhante, era inovador e teria funcionado contra qualquer outro marine americano na ilha. Mas Lawson não estava procurando atiradores em árvores. Estava procurando anomalias, pequenas perturbações no ambiente. E notou algo que ninguém mais teria visto. O padrão de crescimento da vegetação ao redor de um ponto específico estava ligeiramente diferente. Como se o solo tivesse sido perturbado recentemente e depois camuflado. Ele observou aquela área por 3 horas, sem se mover, sem fazer um único som, apenas esperando por um erro, por um momento de descuido. E quando o atirador finalmente ajustou sua posição, apenas 1 centímetro, apenas o suficiente para reposicionar o rifle, Lawson viu o reflexo. Um único disparo, através de uma abertura que a maioria dos atiradores consideraria impossível de acertar. A bala percorreu exatamente o trajeto que Lawson havia calculado mentalmente, penetrou a pequena abertura e encontrou seu alvo. 9. E agora, Lawson havia provado que podia adaptar suas táticas para qualquer situação. Qualquer inovação que o inimigo tentasse, ele poderia contra-atacar. O 10º alvo foi diferente. Foi quando Lawson finalmente revelou a capacidade secreta do seu rifle Winchester, que ninguém, nem mesmo seus companheiros marines, havia realmente compreendido. Durante dias, outros atiradores haviam perguntado como ele conseguia fazer disparos tão precisos em condições tão adversas. Como o rifle conseguia manter precisão em ângulos que deveriam ser impossíveis. E Lawson sempre dava respostas vagas, porque não queria que o comando soubesse. Não queria que oficiais que haviam zombado do seu rifle tentassem confiscá-lo para análise técnica. Mas agora, contra o 10º alvo, ele precisou usar tudo. O atirador inimigo estava posicionado em um local que exigia um disparo através de vegetação densa, com vento cruzado significativo, em um ângulo descendente acentuado. Era um tiro que os manuais militares classificariam como não recomendado. Um tiro que exigiria compensação manual complexa com qualquer rifle padrão. Lawson ajustou o Winchester de uma forma que parecia impossível, porque ele havia aperfeiçoado seu sistema de mira através de centenas de horas de prática. Não de forma permanente, não de forma que fosse visível, mas de uma forma que permitia compensações que rifles militares padrão simplesmente não podiam fazer. E tinha desenvolvido um sistema de cálculo mental que transformava condições adversas em vantagens. O disparo foi perfeito, tão perfeito que os marines que estavam próximos pararam o que estavam fazendo e olharam na direção de Lawson, porque não era possível. Ninguém faz aquele tiro. Ninguém compensa todas aquelas variáveis simultaneamente, mas Lawson havia feito. 10 atiradores inimigos mortos, e o rifle quebrado havia se tornado uma lenda. E então veio o 11º, o último, o atirador final que se colocava entre Lawson e a vingança completa pelo seu irmão. Este não tentou se esconder em árvores, não tentou posições semi-subterrâneas, não tentou inovações táticas, porque ele havia observado Lawson eliminar todos os outros, havia estudado cada morte e chegou a uma conclusão aterrorizante. Não havia posição segura, não havia técnica que funcionasse. William Lawson havia se tornado uma força da natureza. Então, ele fez a única coisa que restava, tentou caçar Lawson primeiro, virou o jogo completamente, abandonou a posição defensiva e partiu para o ataque. Foi a decisão mais corajosa e mais fatal que ele poderia ter tomado. Porque Lawson não estava apenas esperando, estava antecipando. Havia passado dias estudando, não apenas onde os atiradores inimigos estavam, mas como eles pensavam, como tomavam decisões. E sabia que eventualmente um deles tentaria exatamente isso. O confronto final aconteceu em uma clareira pequena, cercada por vegetação densa. 2 atiradores de elite. 2 homens que haviam dominado a arte de matar à distância.
mas apenas um que entendia verdadeiramente o que significava transformar desvantagens em vitórias. Lawson viu o movimento primeiro, apenas um tremor na vegetação. Apenas uma pequena perturbação que indicava alguém se movendo com propósito. Ele não hesitou, não calculou, não pensou, porque havia ensaiado este momento 1000 vezes na sua mente. Um único disparo, através da vegetação, através da distância, através de todas as probabilidades. E o silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o silêncio tenso da espera. Era o silêncio do cumprimento, da missão completada. De 11 atiradores inimigos eliminados por um único marine com um rifle que todos haviam desprezado. Lawson permaneceu imóvel por mais 20 minutos, porque mesmo agora, mesmo com a certeza da vitória, ele não cortava atalhos, não assumia nada. Apenas quando teve certeza absoluta de que não havia mais ameaças, ele se moveu. Quando voltou para as linhas americanas, os outros marines já sabiam. A notícia havia se espalhado. O último atirador inimigo estava morto. As posições que haviam sido zonas de morte agora estavam seguras, e o homem responsável estava caminhando em direção a eles com um rifle Winchester que parecia completamente comum. Mas não era comum. Nunca havia sido. O comando convocou Lawson 3 dias depois, e desta vez não havia zombaria, não havia ceticismo, havia apenas reconhecimento. Reconhecimento de que um marine havia conseguido algo que eles não achavam possível. Havia mudado o equilíbrio tático de um setor inteiro da batalha. Havia provado que soluções não convencionais, quando aplicadas com inteligência e disciplina absoluta, podiam superar equipamento superior e treinamento estabelecido. 11 atiradores inimigos confirmadamente eliminados. 0 baixas americanas por fogo de precisão inimigo naquele setor depois que Lawson começou sua caçada. Os números falavam por si, mas talvez o reconhecimento mais significativo tenha vindo dos próprios atiradores inimigos. Depois da guerra, quando registros japoneses foram analisados, descobriu-se que eles haviam criado um nome específico para Lawson, um termo que traduzia aproximadamente como o fantasma com o rifle quebrado. Eles haviam emitido ordens específicas para evitar certas áreas, haviam mudado táticas inteiras por causa de um único marine. E o rifle, aquele Winchester de pedido pelo correio que oficiais haviam ridicularizado, tornou-se objeto de estudo. Analistas militares queriam entender como havia superado rifles militares em condições de combate real. Queriam replicar as modificações que Lawson havia feito. Queriam transformar suas inovações em doutrina oficial. Mas Lawson sempre recusou. Porque não se tratava do rifle, nunca havia se tratado do rifle. Tratava-se de entender que limitações são frequentemente ilusões, que impossível é apenas uma palavra que pessoas usam quando não querem pensar de forma diferente. Que um homem com ferramentas inferiores e técnica superior sempre vencerá um homem com ferramentas superiores e técnica medíocre. Sua caçada no Pacífico mudou a forma como militares ao redor do mundo pensavam sobre atiradores de precisão. Mudou doutrinas, mudou treinamento. Mudou a compreensão fundamental do que um único soldado determinado com ferramentas não convencionais poderia alcançar. Mas para Lawson, o reconhecimento mais importante veio de um lugar mais silencioso. Veio quando ele finalmente teve tempo de processar tudo o que havia acontecido, quando se permitiu lembrar do irmão que havia perdido, do jovem que nunca teria a chance de voltar para casa, e percebeu que, de alguma forma torta e violenta, que apenas a guerra pode criar, ele havia honrado aquela memória. Havia garantido que a morte de James não fosse em vão. Havia protegido outros irmãos, outros filhos, outras famílias de sentirem a mesma dor. 11 atiradores inimigos, 11 ameaças eliminadas, 11 razões pelas quais outros marines voltaram para casa quando poderiam não ter voltado. Esta é a história que a história militar raramente conta da forma completa. A história de como soluções não convencionais, quando aplicadas com inteligência implacável e disciplina absoluta, podem mudar resultados. De como subestimar ferramentas ou pessoas por causa de preconceitos pode ser fatal. De como um homem com um rifle quebrado
Pode superar atiradores de elite com equipamento superior, simplesmente porque estava disposto a pensar de forma diferente. A lição de William Lawson não é sobre rifles, não é sobre táticas específicas, é sobre mentalidade, sobre recusar aceitar limitações que outros impõem, sobre transformar cada desvantagem em vantagem, sobre entender que vitória não vem de ter as melhores ferramentas, mas de usar qualquer ferramenta que você tem da melhor forma possível. E quando você estiver enfrentando seu próprio desafio impossível, seu próprio momento onde todos dizem que suas ferramentas não são boas o suficiente, lembre-se do Marine com o rifle de pedido pelo correio que caçou 11 atiradores de elite. Lembre-se que ele provou algo fundamental. Não são as ferramentas que determinam o resultado. É o pensamento por trás delas. Se esta história de triunfo contra todas as probabilidades ressoou com você, se você quer conhecer mais histórias de pessoas que recusaram aceitar limitações e transformaram desvantagens em vitórias extraordinárias, inscreva-se no canal, porque temos dezenas de histórias como esta esperando para serem contadas. Histórias que provam que o impossível é apenas uma questão de perspectiva. Lawson voltou da guerra, viveu uma vida longa e nunca mais tocou em um rifle Winchester depois que a guerra terminou. Não precisava. Já havia provado tudo o que precisava provar. Já havia honrado quem precisava honrar. Já havia mudado o que precisava mudar. E em algum lugar no Pacífico, ainda existem veteranos que lembram do silêncio que se seguiu quando o último atirador inimigo caiu. O silêncio de uma ameaça eliminada, de uma vingança completada, de um irmão honrado da única forma que a guerra permite. 11 disparos, 11 alvos. Uma lição que dura para sempre.